tinha materialmente falando para poder fazer isso. Paulo, nós sabemos que ele era uma pessoa que tinha posses, uma pessoa com uma estrutura intelectual muito grande, e ele se apartou de tudo isso, se afastou de todos os bens materiais, de toda aquela pomposidade que ele tinha, para poder sair fazendo as suas viagens missionárias, plantando igrejas. Nós já vimos, como nós já estudamos, e a elas ele dedicou todo o seu tempo, toda a sua vida e todo o seu amor. Tanto que ele perdeu a vida por tudo isso que ele pregou, por tudo isso que ele fez. Então ele verdadeiramente se entregou com amor pela igreja, por Cristo e por cada um de nós, por mim, por você que está aí assistindo essa aula. Ele forjou obreiros, discípulos, e ele dedicou a eles tudo o que ele poderia, repassando todo o conhecimento que ele tinha. A paz do Senhor, pastor Marcelo, Deus abençoe, viu? Amém, amados. Amém, já iniciamos. Então ele repassou para eles todo o conhecimento que ele tinha e ele mostrou também que ele não apenas ensinava, ele não era simplesmente ensinar, ele demonstrava com a sua vida, com a sua dedicação, com a sua postura, ele vivia essa verdade que ele ensinava de todas as maneiras, através do seu caráter, através das suas ações, através de seus pensamentos, totalmente libertos de maldade, porque uma coisa é você agir de certas maneiras de uma maneira forçada, ou de um jeito forçado, então você impor a você um tipo de comportamento, um tipo de caráter, e outra coisa é você estar com a sua mente limpa, verdadeiramente entregue a Deus, e você está fazendo aquilo voluntariamente, você está totalmente liberto de maldades, você está totalmente liberto de relações impuras. Nas viagens missionárias, ele destinou muito tempo para ensinar isso tudo e ele fazia questão de testemunhar o efeito de todo esse ensino a seus discípulos. Todo esse ensino, ele fazia questão de testemunhar todo esse ensino para seus discípulos. E ver ainda, meus amados, nesses discípulos a verdadeira transformação. Ele ensinava, educava, preparava e acompanhava, e ele via ali a verdadeira transformação, porque se ele não visse essa transformação, ele persistia, insistia, voltava, falava novamente, ele prestava muita atenção. Nós vimos na aula anterior que nós tivemos, que ele foi e perguntou: vocês vocês creram e viram o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo? Então ele ia atrás para saber se havia tido verdadeiramente o derramar do Espírito Santo sobre a vida das pessoas que com ele aprendia, que ele ensinava, que ele deixava ali administrando, que ele deixava pastoreando as igrejas. Então nós vemos assim, meus amados, que Paulo ele verdadeiramente ele amava a igreja, e ele amava a igreja como um pai ama seu filho. Ele não amava a igreja de uma maneira qualquer, de uma maneira tal que ele chegou até a dar a vida por esta igreja, como Cristo veio e deu a vida por cada um de nós. Cristo veio e restaurou o mundo, e Paulo ele também estava disposto a dar essa vida, a dar a vida dele pela nossa igreja, pela formação que ele estava trazendo, pelos ensinos. Ele estava ali buscando o caráter de Cristo nele, ele recebeu verdadeiramente esse caráter. As suas epístolas, elas atestam isso de uma maneira absurdamente verdadeira, porque não havia nelas coisas banais, não havia nela correção. Então ele vinha, ele corrigia, ele trazia os ensinos e trazia as suas cartas, ele apresentava de uma maneira que ele ia corrigir verdadeiramente o que tinha de errado nas igrejas. E junto com esta correção que as suas cartas traziam, vinha também muito amor. E um amor verdadeiro, um amor sincero. Nós vemos, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, um elogio à forma como eles receberam o Evangelho. Então ele elogiou a forma como eles receberam o Evangelho e a maneira como eles praticavam esse Evangelho, a coerência com o ensino e com o agir. Ou seja, a igreja de Tessalônica, na visão de Paulo, ela recebeu verdadeiramente o ensino e verdadeiramente ela praticava
ela praticava aquele ensino que ela recebeu e o agir do Espírito Santo estava verdadeiramente presente naquela igreja. Lá em Tessalônica, ele via o fruto do seu ministério. Então, ele via que verdadeiramente as pessoas ali receberam o fruto do ministério que ele apresentou a eles, que ele levou a eles, que ele ensinou, e assim eles se tornaram um objeto de amor muito grande por parte de Paulo, por parte do apóstolo Paulo. Prosperar em amor, meus amados, é isto que Cristo ofereceu a Paulo. Paulo, ele ofereceu essa prosperidade e esse amor aos seus discípulos e, consequentemente, ele ofereceu isso a nós. Isso hoje nos é oferecido através dele, através da palavra de Deus, através desses estudos que nós estamos tendo, através da Bíblia Sagrada. Nós somos, meus amados irmãos, o objeto de amor de Deus. Nós somos o objeto verdadeiro de amor de Deus. E nós devemos aprender a ser esse objeto do amor também dos nossos pastores, dos nossos irmãos e amigos, e sermos recíprocos nesse sentimento. Então nós precisamos entender que ser o objeto de amor de Deus nos traz responsabilidades. Nós temos que devolver e retribuir esse amor também para as pessoas. No caso, aos nossos pastores, aos nossos irmãos e amigos, conforme eu já falei para os irmãos. Nós precisamos ter reciprocidade, não ser apenas receptores, mas ser também pessoas que dela emanam esse amor para as pessoas. E para isso, meus amados irmãos, nós precisamos abrir verdadeiramente os nossos corações. Nós devemos abrir os nossos corações para quê? Para o ensino bíblico. Nós precisamos entender o contexto da palavra de Deus, entender tudo isso que nos é apresentado, e a partir do momento que nós passamos a entender verdadeiramente isso com realidade, sem dúvidas, a partir do momento que nós nos permitimos ser preenchidos por estas verdades, nós estamos abrindo o nosso coração. E isso vai nos levar a um patamar muito acima do que nós achamos que existe. Muito acima do que nós achamos que existe. Por quê, meus amados? Porque nós interpretamos o amor, nós interpretamos o relacionamento, nós interpretamos a relação com as outras pessoas de uma maneira humana. E Deus nos ofereceu um amor sobrenatural. Um amor sobrenatural. E é esse amor sobrenatural que nós temos que viver, é este amor sobrenatural que nós temos que buscar estar dentro de nós. E para isso, meus amados, nós temos que fazer isso verdadeiramente de coração. De coração. Nós não podemos nos forçar a esse tipo de relacionamento. Nós não podemos nos forçar. Cristo, ele veio e se ofereceu a cada um de nós, nos apresentou esse amor, nos apresentou essa relação, e ele não pediu nada, nem para mim e nem para você, porque esse amor, ele nos é oferecido. E quando nós recebemos alguma coisa que nos foi oferecida, nós precisamos apenas partilhar. Nós não podemos forçar esta partilha. A partir do momento que eu me imponho a me comportar de uma maneira, eu gostaria de me fazer entender nisso. A partir do momento que eu me imponho, eu me forço a me comportar de uma maneira que não é a maneira que eu gostaria de me comportar, eu não estou sendo eu mesmo. E eu não estou cumprindo verdadeiramente aquilo que Deus quer de nós. Eu não estou sendo um bom cristão, porque eu não estou permitindo que a palavra de Deus e que o amor de Deus me abasteça, que ela entre no meu coração através do Espírito Santo. Eu estou tentando controlar os meus passos, agir, eu estou tentando administrar aquilo que está acontecendo na minha vida. Então, meus amados, nós precisamos entender e aprender que o amor, ele precisa ser compartilhado e não devolvido. Muitas pessoas interpretem assim: você me trata bem, eu te trato bem. Não é bem isso que Deus nos pede. Você me ama, eu te amo. Não é bem isso. Nós precisamos amar incondicionalmente
as pessoas. Não estou aqui dizendo para os irmãos que nós temos que nos tornar vítimas deste amor. Nós não estamos aqui no mundo para nos tornar vítima desse amor, daquilo que Deus nos pede. Nós não vamos nos tornar vítima desta relação e deste amor. Só que este amor ele tem que estar intrínseco dentro de nós. E nós, tendo verdadeiramente amor dentro do nosso coração, nós aprendemos que o amor é justiça. E se eu tenho amor dentro do meu coração, esse amor vai me levar a uma justiça para com as outras pessoas e para comigo também. Eu não vou permitir que se faça injustiça comigo, desde que eu haja e que eu atue, que eu possa resistir a tudo isso de maneira amorosa, de maneira respeitosa. Esse amor, meus amados, ele deve nortear a nossa vida, sair através da nossa boca, através das nossas ações, enfim, ele deve ser esboçado em nossa vida, sentimentos e toda e qualquer escolha que nós fizermos. Não se esqueça, você ter amor dentro de você não vai te tornar vítima, vai te tornar simplesmente uma pessoa amorosa e uma pessoa justa. As pessoas não podem fazer de você o que elas querem, só que você também não pode fazer das pessoas aquilo que você quer ou aquilo que você acha. Se nós dermos uma olhada no texto de Romanos 13, no versículo 9 e 10, ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha, meus amados, então não está pedindo nada além daquilo que você gostaria de ter. Nada além daquilo que você gostaria de ter. Então nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ela nos alerta que o amor ele não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Mas afinal, amados, vamos falar um pouco sobre o que seria esse mal. O que é esse mal que nós tanto falamos e entendemos? Esse mal seria matar, seria roubar, bater, adulterar. Será que seria somente esses pecados mais pesados? Será que seria somente esses pecados que te levam a uma punição civil, uma punição penal, ou alguma coisa que vá interferir verdadeiramente na sua relação com a sociedade? Será que é só isso? É só esses pecados que nós temos que pensar? Não, meus amados, tem coisas tão pequenas que às vezes nós nem notamos como sendo um mal oferecido para alguma pessoa. E na grande maioria das vezes, é com esse mal que nós temos que tomar cuidado. É com essas coisas que nós fazemos. Nós, na nossa humanidade, nós entendemos como sendo bobagens, mas são coisas que machucam as pessoas, são coisas que as pessoas sofrem e sentem verdadeiramente na pele de uma maneira muito forte, inclusive dependendo de como ela recepciona aquilo. Nós sabemos que tem pessoas mais ou menos sensíveis, portanto, aquilo que para você às vezes seria uma coisa normal, um tipo de tratamento normal, pode facilmente magoar alguém. É normal. Muitas vezes você não fala nem bom dia, não fala nem boa tarde, não fala nem boa noite, mas tem pessoas que quando você não as recepciona dessa maneira, quando você não as trata dessa maneira, quando você não cumprimenta, você chega na igreja, você não dá uma boa noite, você não cumprimenta, não olha para a pessoa, não acena, isso muitas vezes leva a pessoa a fazer a mesma coisa com você. Normalmente ela não me cumprimenta, então deixa assim. Aí tem certas coisas que mexem com a cabeça das pessoas. Tudo vai depender da sensibilidade dela. Eu, por exemplo, se a pessoa me cumprimentar, eu entendo que estava distraída, aconteceu, mas tem pessoas que sentem essas coisas. Não estou dizendo com isso que você tem que sair na igreja pegando na mão de todo mundo, abraçando e falando e cumprimentando. Não, mas eu estou dizendo que nós temos que estar atentos. Ontem mesmo, a Fabiana Descenzi estava vindo na minha direção e ela vinha para falar comigo. Ela estava vindo falar comigo. E eu prestando atenção nela, a Débora do lado, do meu lado, com a mão esticada para me cumprimentar. E ela ficou olhando na minha cara e olhou para o lado, olhou para o lado. E eu estava prestando atenção na Fabiana que vinha vindo na minha direção para me falar a respeito de um problema que ela estava tendo lá.
E por fim, aí a Débora pegou e me cutucou, falou, ó, eu aqui, aí eu cumprimentei, mas sabe, a gente às vezes involuntariamente faz certas coisas e a gente tem que estar sempre preparado para evitar que isso aconteça. Não aconteceu nada, não teve constrangimento nenhum, mas se de repente ela é uma pessoa um pouco mais sensível, ela fala assim, ah, ele não está me vendo ou está fingindo que não está me vendo, não é verdade? Então, essas coisas, a gente tem que estar bastante atento. Não somente a isso, né? Fofocas, invejas, cara feia. Às vezes o desdenho. Às vezes você está com a cara fechada, com a cara trancada devido a alguns problemas que estão acontecendo na sua vida, mas a gente não pode, a gente tem que tentar evitar que isso extrapole o nosso sentimento e vá para fora. Em certos casos, meus amados, chega isso até a matar a pessoa espiritualmente. A pessoa morre espiritualmente. Eu não consigo, eu já fui em tantas igrejas e aconteceu a mesma coisa. Né? Ou então ela fala, essa igreja não é para mim, porque é desse jeito, e acaba afastando a pessoa da igreja. Então nós temos que estar atentos a tudo. Não por nós ou pela nossa sensibilidade, mas pela sensibilidade das outras pessoas. Não é verdade? Aquela palavrinha mágica, desculpe ou me perdoe, poucas vezes a gente ouve ela ser dita, porque normalmente o ser humano, é lógico que eu não estou falando aqui com pessoas normais, eu estou falando com pessoas que são cristãs, mas isso aqui tinha que ser uma aula para pessoas normais, pessoas que têm verdadeiramente dentro dela esses sentimentos, essas rusgas, né? E aqui não, aqui nós estamos lendo isso como aula, porque eu sei que as pessoas aqui, elas são diferenciadas, são cristãs. Então, meus amados, essa palavra me perdoe, essa palavra desculpa, ela nem sempre está admitindo um erro. Se vocês prestarem atenção, eu uso muito a palavra desculpe. E eu usando essa palavra desculpe, eu não estou admitindo o meu erro. A maioria das vezes você pede desculpa para a pessoa por amor. Você pede perdão para a pessoa por amor. Você pede por relacionamento. Pelo relacionamento. Para uma conservação de relacionamento, para manter um nível de relacionamento. Então você vê que a pessoa não vai se desculpar, você vê que a pessoa se acha certa, ela se acha perfeita, assim, aí você vai e pede desculpa, você desmonta a pessoa, você já traz a pessoa para você. Fala assim, me desculpa, me perdoa, eu não pensei bem, mas vamos, né? A gente tem que rever essas coisas e tudo. Então essa palavra desculpe, essa palavra me perdoa, ela é crucial. E não se preocupe em usar, porque a maioria das vezes você vai usar sem estar errado, você vai usar sem ter cometido erro, sem ter feito nada errado, você vai fazer isso por amor, que é o que Paulo tinha, que é o que Cristo tem e nos oferece e nos dá a todo momento. É isso que deve nos abastecer. Romanos 12, no versículo 9, meus amados, ele diz que este amor que nós temos que carregar dentro de nós, ele deve ser sincero em todos os aspectos, que nós devemos odiar o mal mesmo e se apegar ao bem com todas as nossas forças, que nós devemos nos dedicar uns aos outros. Olha, amados, nós devemos nos dedicar uns aos outros. Nós temos que, eu não preciso ficar sabendo da sua vida, mas eu tenho que, quando eu perceber alguma dificuldade, você precisa de ajuda, você quer alguma coisa, você quer que eu te auxilie, você precisa, então nós temos que nos dedicar uns aos outros verdadeiramente, e é em amor fraternal, em amor verdadeiro, A palavra de Deus em Romanos 12 é muito mais profunda do que isso, até ela diz que nós devemos dar honra ao outro do que a nós. Nós devemos preferir dar honra a outra pessoa do que a nós mesmos. Então, vejam a profundidade dessa palavra, onde ela vem, onde ela atinge, onde ela quer que nós cheguemos. Ela quer que nós cheguemos ao ponto a honrar a pessoa que está no nosso lado e nos deixar libertos dessa honra. Nós não precisamos dessa honra, nós precisamos do amor de Cristo. Nós, como cristãos, nós temos que ser humildes, nós temos que ser o menor dos servos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ensina também, meus amados, esse mesmo texto de Romanos, que nós devemos ser zelosos e fervorosos
e que nós precisamos prestar muita atenção, porque a tribulação ela vai poder vir, a tribulação ela vai chegar. A tribulação ela vai chegar. E é aí que eu falo para vocês, a tribulação tá e a gente vai, chega na igreja com cara feia, a gente vai conversar com um amigo, com uma pessoa com cara feia, não é verdade? Então, devido ao quê? Devido a essa tribulação, devido a esse tipo de problemas. E aí, meus amados, é onde nós temos que aprender, que nós temos que ser pacientes. Esse amor que nós temos em Deus, ele vai trazer para nós a fé, e nós tendo fé, nós acreditando verdadeiramente, nós vamos aprender a ter paciência, e nós vamos aprender a perseverar diante dessas tribulações em oração e não com cara feia. Porque a nossa cara feia, ela não vai mudar a nossa situação. Às vezes a nossa ira, a nossa raiva só vai nos machucar. Vou citar o exemplo do meu irmão. Meu irmão quebrou o braço, quebrou a mão há quase 2 meses atrás. Eu acho que todo mundo viu, ficou sabendo, eu gosto de postar tudo. Ele quebrou a mão. Ele estava fazendo pão e ele estava pesando a massa na balança, a balança parou de funcionar e deu um murro na balança. Quebrou a mão. Vocês entenderam? Eu trouxe isso para vocês, para ilustrar. Aconteceu de fato, é verdade. Mas eu trouxe para ilustrar. Então a cara feia, aquela maneira desregrada de tratar as pessoas, aquela ira que vem, as coisas, a tribulação quando está na gente, a gente perde o controle e nós temos que aprender exatamente o que a palavra nos diz. Nós temos que aprender a ser pacientes, nós temos que perseverar em oração e ter fé. Essa ira, essa cara feia, essa raiva só vai nos prejudicar. O meu irmão quebrou a mão. Às vezes você sai com o carro louco, fazendo um monte de bobagem, porque está nervoso. Porque você está nervoso. Complicada a nossa relação conosco mesmo. Nós precisamos aprender a nos administrar. Eu sei que nós que aqui estamos somos cristãos, então essa é uma palavra para pessoas que estão fora da igreja, mas que também é para pessoas que estão dentro da igreja. Nós precisamos aprender a usar. Nós precisamos aprender que nós não devemos sair por aí repassando problemas em agressividade e em comportamentos reprováveis. Muitas pessoas, meus amados, eles criticam a igreja e os seus frequentadores devido a esses motivos, devido a isso. E nós precisamos aprender a administrar isso dentro de nós, parar com isso, criar essa barreira. Nós estando totalmente preenchido do amor de Deus, nós vamos conseguir administrar tudo isso, nós vamos conseguir conviver com todos esses problemas, tendo fé, paciência e perseverando em oração. Paulo era um homem de oração, ele tinha muita fé, todos nós sabemos disso. Então, essa perseverança, essa luta tem que estar intrínseca dentro de nós, verdadeiramente. E a igreja, meus amados, nós sabemos, todos nós sabemos que a igreja, ela é uma instituição formada por pessoas. Eu digo a igreja é instituição. Ela é formada por pessoas como eu, formada por pessoas como você, formada por uma pessoa que chegou na igreja ontem. Ou seja, nós todos que ali estamos ainda sendo preparados. Nosso pastor Gilson estuda muito, todo mundo sabe disso. Pastor Marcelo estuda muito, todo mundo sabe disso. Ele vai trazer uma palavra, vai falar alguma coisa, qualquer um dos dois, ou qualquer um de nós que aqui estamos, vai estudar bastante. Vai estudar bastante para poder se aprimorar, para aprender. Todos que estão aqui, exceto o pastor Marcelo, tem livros agora para a gente se conhecer um pouco mais, para a gente aprender. Então nós temos que entender, ler a Bíblia Sagrada, ler livros que vão acrescentar. Então, nós que aqui estamos tendo essa aula, nós estamos hoje sendo preparados através da Bíblia Sagrada, através dos ensinamentos que nós estamos recebendo aqui hoje, através dos livros complementares que nós temos. E é isso que nós temos que entender. Tem pessoas que chegou na igreja há muito pouco tempo e não se ativeram a isso. Tem pessoas que estão lá na igreja há muito tempo e não se ativeram a isto. Vou falar uma coisa para vocês que aí já faz parte da minha área, que é de psicanálise e psicoterapia, que é assim. Quando a gente chega numa certa idade, eu acho que o que vai fugir um pouco disso é o Evandro, mas ele já está chegando lá também. Quando nós chegamos numa certa idade, a única maneira de nós lutarmos contra
o Alzheimer, que ele vem para quase todo mundo por volta dos 80 anos, ele vem para quase todo mundo por volta dos 80 anos, e eu torço aqui e oro para que todos nós consigamos viver até essa idade. A única maneira de nós evitarmos é estudando, mas não é estudando. Um exemplo que eu vou dar para os irmãos, a Salete, a Solange, ela tem um vasto conhecimento de matemática. Não vai adiantar estudar matemática, porque ela vai usar os mesmos neurônios, ela vai usar os mesmos polos, então não vai haver novas ligações. Não vai haver novas ligações. O Evandro, ele trabalha com mecânica, então ele está ali, então muito pouco vai resolver para ele ir em cima da mecânica e aprender sobre aquilo, porque ele vai usar os mesmos neurônios. Para que nós possamos estimular o nosso cérebro, nós precisamos aprender as coisas diferentes, que aí nós mudaremos um pouco os nossos pontos, aumentará o elo de ligação dos neurônios, então é uma coisa bastante complexa e é ciência. É ciência. Como eu falo para vocês, a ciência, ela sempre se ajusta com a palavra de Deus. A ciência, quando se descobre certa, ela se descobre certa dentro daquilo que Deus já ensinou para nós. Dentro daquilo que Deus já ensinou para nós. E é isso que Deus nos traz. Nós temos que aprender, nós temos que estar sempre nos aprimorando. Sempre nos aprimorando. Então nós estamos aqui, todos nós, sendo preparados ainda. E nós precisamos muito, meus amados, precisamos muito. Cada um de nós ajuda a aprimorar o outro na nossa congregação. Então, um pouco mais de conhecimento que eu tenho, eu posso auxiliar uma outra pessoa a se preparar, auxiliar outra pessoa a mudar a visão dela. De repente, ela tem uma visão totalmente errada. E isso tudo tem que ser feito numa relação verdadeiramente de amor, numa relação verdadeiramente de comunhão. Nós precisamos verdadeiramente estar unido às pessoas, estar vivendo esta comunhão, este amor com as pessoas. Nós precisamos, cada um de nós, nos aprimorar para preparar a nossa congregação. Nós precisamos preparar a nossa congregação, as pessoas que estão ali, nós precisamos ajudá-las de uma maneira ou de outra, e chegando e tentando levar alguma coisa para elas aprenderem mais. Porque esta igreja local, meus amados, essa congregação é o lugar que Deus plantou na nossa vida. Pelo menos eu amo a igreja que eu estou. Se eu não amasse, eu não ficaria. Então essa igreja, essa congregação, ela é a igreja que verdadeiramente Deus plantou na minha vida. E é onde nós servimos a Deus, é onde nós estamos ali servindo a Ele, fazendo tudo que nós podemos, partilhando toda essa comunhão, partilhando esse amor com os irmãos. A igreja, meus queridos, é onde o amor ele tem que ser mais manifesto. Não é só ali, mas é onde o amor tem que ser mais manifesto. Porque ali nós estamos para ser gratos a Deus, para poder agradecer a Deus, para poder adorar a Deus. Paulo ele nos deixa esse exemplo também, em tudo aquilo que ele ensinou, porque ele nos ofereceu esse amor, e ele ofereceu esse amor a todas as igrejas. Conforme ele ia formando a igreja, ele ia oferecendo esse amor, esta relação. Por onde ele passava, ele ia ensinando e deixando claro a todos eles isso, que não só ensinava, mas ele se portava, se comportava, se interessava, ele amava verdadeiramente. Ele deixava claro para todos que aquela igreja, ela teria muitos prosélitos. Aquela igreja, ela teria ali muitos prosélitos, ela teria ali muitos aios. E o que significa prosélito e significa aio? Significa educadores, pessoas que vão ensinar. A versão NVI, neste texto, ela trata não como prosélitos ou como aios, ela trata como tutores, ou seja, cuidadores. Então ele deixa muito claro para as igrejas que eles teriam ali muito cuidadores, vamos entender como cuidadores e educadores, não é verdade? Mas ele deixa claro para eles que o seu amor por eles era um amor de pai. Era um amor de pai, porque educador nós temos até nas escolas, aí a Solange, professora, sabe disso. Então lá nós temos muitos educadores, mas amar
como um pai ama, é um amor diferenciado. E ele deixava bem claro para as igrejas que ele ensina, eu ensino, eu educo, eu preparo, eu corrijo e eu faço. Mas eu amo vocês como se eu fosse pai de vocês. É diferente. Eu amo como se fosse pai. O pai, ele morre pelo filho. O pai, ele entrega a sua vida de uma maneira obstinada para poder cuidar e tratar o filho. O texto de João 3, no versículo 16, meus amados, ele nos leva ao entendimento que o mundo, cheio de pecados, aí nós vemos que Deus, ele vem e nos predestina para que nós sejamos todos filhos. E ele se compadece de nós de uma maneira tal que ele sacrificou o seu filho unigênito por cada um de nós. Então ele deu o seu próprio filho por cada um de nós. Olha o amor, olha o tamanho da relação de pai para filho. Ele sacrificou o seu próprio filho e dessa maneira, meus amados, ele nos adotou como filhos dele. Ele sacrificou o seu filho unigênito e nos adotou como filho dele. Olha o tamanho dessa relação, olha o tamanho desse amor. É este o amor que nós devemos carregar dentro de nós, que nós devemos ter verdadeiramente dentro de nós. Verdadeiramente dentro de nós. Paulo, ele nos ensina que Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de Cristo. Então, Deus, ele mandou Cristo para que o amor dele fosse verdadeiramente entregue a nós, fosse manifesto nas nossas vidas. E que a expressão, meus amados, maior, a expressão suprema desse amor foi a crucificação. Foi a morte do seu filho na cruz. Então essa foi a expressão do verdadeiro amor. Ele permitiu que o seu filho unigênito morresse por cada um de nós. Mas ele o ressuscitou. Romanos 5, versículo 8. Ele ressuscitou o seu filho para que nós pudéssemos também com ele sermos ressuscitados. Porque ele sabe que a nossa luta contra o pecado é uma luta desgastante e muito provavelmente poucos de nós conseguiremos vencer esta luta. Então o sacrifício do seu filho veio para isso. Aqueles que perseveraram, podem não ter conseguido, mas nós temos um advogado lá no céu, por mim e por você, é por cada um de nós. Há, portanto, meus amados, sem exigência nenhuma, a necessidade de reciprocidade voluntária. Isso não é uma exigência, eu quero deixar isso bem claro. Há necessidade, sim, de uma reciprocidade voluntária. Paulo deu amor, ele ofereceu o amor, mas ele queria que esse amor fosse devolvido para ele e derramado sobre todas as pessoas voluntariamente, nada forçado. Você não pode forçar você a fazer isso, você tem que simplesmente entregar verdadeiramente sua vida a Deus, buscar em Deus verdadeiramente toda essa transformação e isso será acrescentado em cada um de nós. Porque quem crê verdadeiramente em Cristo e tem verdadeiramente fé, meus amados, recebe em si o poder e o fruto do Espírito Santo. Passando assim, meus amados, a viver a vida que nós almejamos, que nós sonhamos e passando a praticar esse amor da maneira como ela é pedida por Deus, da maneira como Ele exige de nós, no sentido de exigência para que nós mostremos a Ele que nós estamos cheios do Espírito e não exigência no sentido de que nós temos que devolver por obrigação, nós temos que devolver pela voluntariedade, pelo amor. Nós nos enchemos desse amor, esse amor nos transforma e aí nós temos o coração suficiente para poder abrir a nossa vida, abrir verdadeiramente a nossa relação e esse amor para as pessoas. Bem-vindo, Roberto. Pegou o finzinho da aula, mas muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. Estamos terminando aqui. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos crer de todo o nosso coração e de toda a nossa alma para poder oferecer este Cristo e todo o seu amor, sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca. Então nós precisamos verdadeiramente crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós precisamos entender verdadeiramente tudo isso que foi explicado hoje durante a aula. Nós precisamos nos lembrar sempre, meus amados, que o amor de Deus
é a fonte da sua justiça. O amor de Deus é a fonte da justiça dele. Portanto, fé e amor, meus amados, vai andar sempre juntos. A fé e o amor andam juntos. Se você tem fé, se você acredita, se você tem fé, e lembre-se o que eu já ensinei para os irmãos, eu acho que o ano passado, fé é fidelidade. Quem tem fé é fiel, fé é fidelidade. Então nós não podemos esquecer nunca que o amor ele está diretamente ligado à justiça de Deus. Elas são, na verdade, inseparáveis. Você tem fé, você acredita, então você tem dentro de você amor. Você é abastecido pelo amor de Deus. E aí você, voluntariamente, sem que você se force, sem que você exerça alguma pressão sobre você mesmo, tipo assim, eu vou fazer isso porque é certo, eu vou fazer isso porque todo mundo está olhando, eu vou fazer isso porque Deus pede para fazer assim, então eu vou fazer. Não é isso. Você tem que estar cheio do amor de Deus verdadeiramente dentro do seu coração para poder você se oferecer voluntariamente em reciprocidade ao que Deus te ofereceu. Então você, na verdade, não vai estar nem sendo recíproco a Deus, você vai estar sendo recíproco às demais pessoas, às outras pessoas. Então, o amor como fonte de justiça, se nós lermos lá em Efésios 1, no versículo 15, nós vamos entender essa palavra de uma maneira absolutamente clara, que a fé e o amor, eles são verdadeiramente inseparáveis. Você acredita em Deus? Então você tem amor dentro do seu coração. Ainda te falta um pouco desse amor? Tenha mais fé, busque mais, entregue-se verdadeiramente a essa relação com Deus, estude, aprenda, entenda, porque a leitura da Bíblia muitas vezes nos traz algumas visões que você fala, maravilha, mas a hora que você entra na profundidade da palavra, você vai ver que aquela palavra não quis dizer bem isso. Em verdade, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Igreja Adventista faz a leitura diferente. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Igreja Adventista lê diferente. Em verdade vos digo ainda hoje. Vírgula. Pôs a vírgula no lugar errado. Não sei se vocês entenderam. Em verdade vos digo, vírgula, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a nossa leitura. A Igreja Adventista. Em verdade vos digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, no futuro. E os adventistas acreditam que nós, quando morremos, estamos dormindo, não estamos no céu com Deus. Agora, a lógica equilibrada dessa leitura, estudem como eu estudei, pensem como eu pensei. Em verdade te digo ainda hoje. Qual a lógica disso? Se ele está ali, está falando naquele momento, naquela hora, naquele minuto, por que em verdade te digo ainda hoje? Eu já estou te dizendo hoje, é agora, eu estou te falando. Então a leitura correta, a leitura natural desta frase seria em verdade te digo, vírgula, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então vocês veem que a Bíblia, quando você lê ela te traz alguns entendimentos, mas existe um aprofundamento no estudo chamado, que vem através da hermenêutica. Então, através da hermenêutica, você vai se aprimorar na leitura, no entendimento. Você tem que ser um pouco bom de português, entre outras coisas, e você vai se corrigir. Nesse sentido, vai começar você a entender a Bíblia. Tem muitos estudiosos. Eu não sou ninguém, não sou nada. Eu leio muitas coisas de muitas pessoas para poder estar falando aqui para os irmãos e entender um pouquinho mais sobre isso, não é verdade? Mas o amor cristão, meus amados, voltando ao que eu gostaria de complementar para os irmãos, o amor cristão, ele não pode se resumir a uma coisa abstrata. Eu amo cada um de vocês. Eu amo cada um de vocês. Vocês também me amam, eu te amo em Cristo Jesus. Que mudança, que palavra maravilhosa, que palavra bonita e que palavra esquisita. Eu só te amo em Cristo Jesus. Se você sair da igreja, eu parei de te amar. Se você estiver no hospital, eu não vou te visitar. Eu te amo em Cristo Jesus, amado. Eu amo a todos aqui em Cristo Jesus. Eu te amo, poxa. E aí, qual o problema? Qual o pecado em amar alguém? Nós precisamos aprender a entender
que as palavras, elas quando elas são ditas, elas têm que ser entendidas conforme elas saem do seu coração. Eu amo cada um de vocês. Agora, eu só amo vocês na igreja, só amo vocês enquanto vocês estão em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender que o amor, ele não pode ter essa relação meramente abstrata, não pode ser uma coisa fútil, simples, uma coisa esdrúxula. O amor, ele tem que ser uma coisa concreta, tem que ser uma coisa verdadeiramente concreta. O amor, ele tem que ser uma coisa dedicada. Da mesma maneira que você recebe de Deus, você tem que oferecer esse amor. Então você tem que demonstrar verdadeiramente essa relação. Como é que você vai demonstrar essa relação? Com comunhão, com palavras, com relacionamento, através de orações. Você, quando ora, você tem que apresentar toda a igreja. Eu apresento toda a igreja quando eu oro. Nós temos que fazer visita para os irmãos. Eu sei que não tem muita oportunidade, uns trabalham, outros não. Mas a gente tem que, de vez em quando, se confraternizar. De vez em quando tem que estar junto. Não é para um conhecer o outro, não é para um falar. Não, é confraternização, é amor, é relacionamento. Nós precisamos nos interessar uns pelos outros. Olha, um exemplo, o Evandro chega para mim e fala, poxa, eu estou com um probleminha assim, assim, assado. Aí eu não vou chegar depois para o Roberto, para o Marcelo, para a Solange, para o pastor Ivo e falar, o Evandro está com um probleminha assim, assim, assado. Não, amados, eu tenho que tentar pensar e ajudar ele a solucionar esse problema. Ele é meu irmão, ele é meu amigo, eu amo ele em Cristo Jesus e amo ele sem ser em Cristo Jesus. Meu irmão é gay, eu amo ele. Tem alguma coisa de errado nisso? Minha irmã é macumbeira, eu amo ela. A minha outra irmã é espírita. Eu vou tentar resgatar eles para Jesus. Eu vou tento a todo momento puxar o pastor Gilson também. Tenta de tudo, mas a gente vai tentando e vai lutando por isso. E essa luta é contínua e constante, mas isso não diminui o amor. De maneira nenhuma. Então entendam que o amor ele tem que ser demonstrado, o amor tem que ser uma coisa concreta. O amor não é que nem aquela conta de 2 mais 2 é 5. Não, o amor tem que ser uma coisa verdadeira, uma coisa real. O relacionamento entre irmãos tem que ser uma coisa absurdamente verdadeira. E nós precisamos aprender a apresentar sempre para eles, meus amados. A primeira coisa que nós temos que apresentar aos nossos irmãos é o amor, a fé e a esperança. A Bíblia, ela se resume a isso nesse sentido. Ao amor, a fé e a esperança. Amor como fruto do Espírito. Fé como verdadeiro crer, como verdadeiramente você saber, entender, estudar, se aprofundar, tentar achar erros. Faça como eu estudei, vamos tentar achar erro, vamos tentar achar incoerência. E eu estou aqui, e a hora que eu achar eu vou contar para todo mundo, até incoerência. Enquanto eu não achar, eu estou aqui, pregando Cristo, no sentido de que todos entendam que Ele verdadeiramente é o nosso Salvador, de que Ele verdadeiramente é aquele a quem nós devemos dedicar a nossa vida. Ele é verdadeiro e verdade na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós. Às vezes nós não... mas a pessoa está doente, ele não curou. Nossa, ele é tão ruim. Amados, existe um propósito na vida de cada pessoa. Eu não acredito, vocês já sabem disso, e eu já falei isso para vocês muitas vezes, eu não acredito em coincidência. Não acredito em acaso, coincidência. Não acredito em sorte. Então, meus amados, eu acredito verdadeiramente em propósito de Deus. Tudo existe um propósito.